canal hoje vamos ver a história do Triângulo das Bermudas. Que já era conhecido por derrubar navios e fazê-los desaparecer sem deixar rastros. A tripulação estava nervosa, com medo dessa região tão perigosa, tão perto de um mar que poderia levá-los a uma imobilização. E, de forma ameaçadora, parte da calma do mar dos Sargassos deve ter escapado, porque o Ellen Austin perdeu sua velocidade um dia e ficou à deriva sem os ventos. Mas estava tudo bem. Havia muitas provisões e estavam dentro do prazo. O capitão Griffin estava andando ao redor pelo seu navio, dando ordens em uma voz cheia de autoridade e calma. E sua tripulação e os passageiros confiavam completamente nele. Mas então, o vigia gritou de cima que o navio estava à vista. E, de fato, quando o capitão olhou para a direção em que o homem apontava, viu uma pequena escuna movendo-se lentamente em direção ao Ellen Austin. À medida que se aproximava, era possível notar que a forma como o estranho barco se movia não estava correta. O capitão franziu a testa e examinou-o pela luneta. A escuna estava intocada, mas assustadoramente silenciosa. Não havia uma única alma a bordo. Embarcações abandonadas não eram tão raras no Atlântico naquela época, mas também não eram raros os navios piratas. O capitão Griffin decidiu esperar cuidadosamente. Depois de 2 dias, a escuna continuava silenciosa. E o capitão finalmente achou que estava tudo bem para abordá-la. Ele pegou uma pequena equipe de marinheiros e subiu a bordo. De fato, não havia ninguém lá, mas a sorte parecia estar do lado deles. A preciosa carga de madeira de mogno ainda estava nos porões. O capitão voltou ao Ellen Austin, selecionou alguns homens e ordenou que levassem um navio menor para Nova York. O ânimo da tripulação aumentou com a perspectiva de riquezas, esperando por eles na chegada. Quando os ventos sopraram com força novamente, o Ellen Austin continuou sua viagem, acompanhado pela embarcação sem nome. Mas depois de alguns dias, as duas foram pegas por uma forte tempestade e se separaram. O vento, a chuva e as ondas as derrotaram por vários dias seguidos. Quando o tempo finalmente clareou, o capitão Griffin ordenou que encontrassem a desaparecida. Eles procuraram por mais de um dia, até que finalmente a encontraram à deriva, bem fora do curso. Griffin chamou seus homens a bordo do navio menor, mas ninguém respondeu. Um grupo de marinheiros foi investigar e voltou com os rostos brancos de medo. Toda a tripulação havia desaparecido na tempestade. O capitão não era do tipo que abandonaria um achado tão valioso e ordenou que outra equipe assumisse o controle da escuna. Relutantes, os marinheiros obedeceram e os 2 navios continuaram a viagem. Eles concordaram em ficar o mais próximo possível um do outro e tocar seus sinos em intervalos definidos à noite, para que um soubesse que o outro estava bem. Várias noites correram bem, com os sinos tocando reconfortantemente a cada hora. Mas um dia, uma espessa manta de névoa caiu sobre o mar e bloqueou quase completamente a visão. Os navios continuaram o percurso mesmo assim, e começaram a soar seus sinos mais seguidamente. Quando a noite chegou, a névoa ainda estava lá, mas os sinos eram o som da vida, até que pararam. O capitão Griffin tocou a campainha uma vez, depois 2, sem resposta. A tripulação acendeu uma fogueira e olhava atentamente para o mar, mas a névoa ainda não havia se dissipado, e não dava para ver nada no abismo rodopiante além da borda da embarcação. Ninguém conseguiu dormir naquela noite, e todos esperaram em silêncio até o amanhecer. Os primeiros raios de sol fizeram a névoa se dispersar lentamente, e toda a tripulação foi para a beira do convés com o coração apertado. Ainda havia esperança, até que os últimos resquícios de névoa se dissiparam, revelando um oceano vasto, calmo e vazio. A escuna sem nome havia sumido, levando a segunda equipe de marinheiros do Ellen Austin. Este navegou o resto do caminho para Nova York em um grave silêncio. Assim que ele chegou ao porto, os passageiros ficaram muito felizes em deixá-lo e ninguém sequer virou a cabeça para se despedir. Essa foi a última viagem da embarcação como Ellen Austin. No mesmo ano, foi vendida para uma empresa de navegação alemã e renomeada de Meta. Ninguém jamais encontrou a escuna abandonada ou os marinheiros que sumiram com ela. Isso provavelmente seria o fim dessa história misteriosa e não resolvida, se ela tivesse pelo menos um pouco de verdade. Na realidade, nenhuma das coisas enigmáticas da narrativa realmente aconteceu. O Ellen Austin realmente deixou Liverpool e rumou para o sudoeste em direção a Nova York.